Olá, bom dia. Graça e a paz de Jesus. Nós vamos usar um método um pouco diferente hoje para que eu possa usar do PowerPoint também para essa mensagem. Então, por isso eu estou usando o meu computador e a câmera não é muito boa, mas vocês vão ver mais o PowerPoint do que o meu rosto aqui, né? Então, nesse Dia das Mães, queria começar dando os parabéns às mães, nessa missão tão próxima a missão do próprio Deus no mundo, né? De amar as pessoas de maneira incondicional e cuidar, abrir mão de seus próprios interesses, valores, objetivos, ah, para beneficiar outros, no caso os filhos. Então, meus parabéns, que o Senhor continue abençoando sua vida e nos abençoando através de vocês, tá bom? Então, nós vamos falar sobre isso nessa manhã, então nós vamos orar e vamos partir para a mensagem. Pai Santo, obrigado por esta manhã, obrigado por mais um dia do Senhor, que a sua igreja, mesmo à distância, se reúne espiritualmente para celebrar a ressurreição de Jesus Cristo, o poder da nova vida que está em nós, e hoje de maneira especial o Dia das Mães. Que o Senhor abençoe a todos nós, abençoe especialmente as nossas queridas mães, tanto aquelas que são mães biológicas, quanto aquelas que são mães espirituais também, Pai, em nome de Jesus. Eu mesmo tenho mães espirituais também. E eu te agradeço pela vida delas e que o Senhor as abençoe e que a tua palavra nos abençoe nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Bom, vou fazer uma experiência diferente aqui. Eu vou dividir a tela para que você possa ver a apresentação do PowerPoint, para que a gente possa pregar com esse PowerPoint, tá bom? Bom. Ai, não, 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 não. Entrei errado. Deixa eu começar do início, né? Desculpa aí. Aqui. Bom, eu quero falar sobre as mães e o Evangelho. Histórias de mães que participaram do progresso do Evangelho ao longo das Escrituras. Tá bom? É uma mensagem singela, mas uma mensagem que sempre quando fala do Evangelho e ainda falando das mães, tem algo a dizer para nós. Como que mulheres, ao longo da história do Evangelho, da grande narrativa bíblica que nós temos no Antigo e no Novo Testamento, participaram do Evangelho de Jesus Cristo e nos trouxeram até hoje essa fé que nós temos, né? E é assim, eu espero abençoar e desafiar as mães que estão aqui nos ouvindo, assistindo, tá bom? Então a gente vai mãe por algumas das mães, existem outras mães na Bíblia, mas eu vou trabalhar algumas e destacar características específicas dessas mães. Tá? A primeira mãe que eu destaco é a mãe por excelência, né? Deixa eu colocar meu quadrinho aqui no canto, aí melhor. Que é Eva. E a Eva, ela nos ensina sobre esperança, queridos. Lá em Gênesis 4, 25, 26. Depois deles terem pecado contra Deus, Adão e Eva, né? E Eva participado da forma como a gente conhece, dando ouvidos à serpente, embora a culpa seja realmente de Adão, o responsável por isso. Eva depois teve filhos e passou por uma tristeza muito grande com a morte do seu filho Abel pelas mãos do seu filho Caim, ou seja, sua família já começa a sentir de maneira muito drástica os erros do pecado e tudo aquilo que a desobediência a Deus trouxe. Mas Eva mantém a esperança e o texto de Gênesis diz assim: tornou Adão a coabitar com sua mulher e ela deu à luz um filho a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí começou a invocar o nome do Senhor. Mesmo depois de toda a tragédia que se abateu sobre a primeira família por causa da desobediência, Eva continua esperançosa e a esperança de Eva tem resposta com o nascimento de Sete. Sete significa substituto e ele é o substituto de Abel. E a partir de Sete, então, através de Enos, começa uma descendência toda. Se você ler a genealogia de Lucas, você vai ver que é a descendência que chega no Messias, em Jesus. Ou seja, Eva é a mãe da esperança, é a mãe que, mesmo diante de uma situação difícil e marcada por erros, ela mantém a esperança e ela se mantém firme nessa esperança, e essa esperança se concretiza, digamos que parcialmente, com o nascimento de Sete, mas se concretiza
plenamente com o nascimento do substituto que vem morrer por nós na cruz e trazer esperança e reverter todos os problemas e o drama que o pecado lá no jardim do primeiro casal trouxe. Então Eva é a mãe da esperança. E da mesma forma, você, mãe, você também é uma mãe da esperança, no sentido de que mesmo em situações difíceis e sofrendo até por causa de erros mesmo, tanto seus como de outras pessoas, você mantém a esperança, e a esperança está no descendente, no sete, no substituto em Jesus. Então, dessa forma, Eva é a mãe da esperança, e nós também precisamos que vocês, mães, continuem tendo a esperança baseada em Jesus, no substituto, no descendente. Eva é a mãe da esperança. A gente passa para a segunda mãe, que a gente pode chamar a mãe da fé, que é Sara, esposa de Abraão. Sara é a mãe da fé porque ela, aos trancos e barrancos, no meio de erros dela mesmo e principalmente do seu esposo Abraão, ela continuou firme. E se o seu esposo é o pai da fé, Sara, sem dúvida alguma, é a mãe da fé. Ela foi prometida ser mãe de um filho e que desse filho surgiria uma nação, mas essa promessa demora na perspectiva de Sara e de Abraão também a se cumprir. Então Sara comete alguns erros, como entregar a sua serva Agar para Abraão e dali nascer Ismael e os problemas que ela mesma teve por causa disso. Sara é tida Abraão diz que ela é prima porque Abraão tem medo diante de alguns homens poderosos e um ano antes do nascimento de Isaac, o Senhor visita Abraão e fala que Sara engravidaria, e Sara ouve escondida e ri da promessa, porque ela já era velha, né? Uma senhora, mais ou menos com 90 anos, e o seu marido com 100 anos. Como poderia dar filhos? Mas o texto de Gênesis 21:2 diz: visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão, na sua velhice, no tempo determinado do qual Deus falara. O escritor de Hebreus lê da seguinte forma essa situação: pela fé, também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois esteve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Ou seja, em meio a um cenário que dizia totalmente o contrário daquela promessa, né? Ela já idosa, o marido dela já idoso, Abraão, os erros que eles cometeram ao longo da história, mas Sara ainda continuou crendo, e ela é a mãe da fé. E por isso, queridas mamães de hoje, mesmo em situações difíceis, olhando para o seu casamento, olhando para os seus filhos, olhando para a sua saúde, olhando para as circunstâncias em volta de você que dizem o contrário, você deve continuar firme, crendo, né, na fé, naquilo que o Senhor diz a você e te prometeu. Então esse é o desafio da mãe da fé, Sara, para você. A gente continua e a gente encontra uma outra mãe. A Noemi, lá no livro de Ruth, a Noemi é antiga da mãe da redenção. Ruth 1:22 diz assim: depois de Noemi perder o marido e os filhos, assim voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth sua nora, a moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Ou seja, depois de toda a tragédia que se abateu sobre a família de Noemi, ela volta para sua terra, ela volta para Belém, na esperança de encontrar ali um recomeço para a vida dela. Então a Ruth sai um dia para colher espigas e ela encontra Boaz, e Boaz é bondoso com ela, e quando ela volta, fala da quantidade de alimento que ela conseguiu colher. E Noemi pergunta quem foi esse homem, Ruth responde que foi Boaz, então Noemi disse à sua nora: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: este homem é o nosso parente chegado, é um dentre os nossos resgatadores. Essa palavra resgatador é muito importante. É alguém que, por laços familiares, resolve o problema de pessoas ou de famílias resgatando, no caso, comprando propriedades, libertando da escravidão. E Noemi certamente volta para Belém com essa esperança, e realmente ela encontra esse resgatador em Boaz, que a resgata, bem como sua nora Ruth,
e dá um filho a Ruth depois. Boaz se casa com Ruth, e o filho de Ruth é Obed, que é tido como filho de Noemi no final, e Obed é da linhagem de Davi. Na verdade, Davi é da linhagem de Obed. Obed é o avô de Davi, né? O pai de Jessé, que é o pai de Davi, e avô de Davi. Então, Noemi é a mãe da redenção, é a mãe que, mesmo diante de situações terríveis que se abatem sobre nossas famílias, as suas famílias, ela encontra redenção em Jesus Cristo, encontra redenção no descendente de Davi. Noemi é a mãe da redenção, que nos lembra que vocês, mamães, podem colocar toda a sua esperança no Redentor, no Resgatador, que é o Senhor Jesus. Lembre-se disso, tá bom? A gente continua a história bíblica, a gente encontra Ana. Ana, a mãe de Samuel, é a mãe da perseverança. Ana não conseguia ter filhos, ela era estéril, porque a outra esposa do seu marido, Penina, tinha filhos. Então, em um determinado momento, o texto narra: levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente, fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhes deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará a navalha. Depois, lá no versículo 20, né, 19, está errado ali 20. Ela concebeu e, passado o devido tempo, teve um filho a que chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Ana é a mãe da perseverança, mesmo em um estado de sofrimento e de humilhação por causa da sua infertilidade. Ana perseverou em oração diante do Senhor, e o Senhor respondeu, dando a ela um filho, mas não só um filho, mas o grande profeta e último juiz de Israel, Samuel, um homem íntegro, um homem fundamental na história de Israel. Ou seja, Ana lembra, mamães, que vocês precisam ser perseverantes, mesmo em situações difíceis, quando todas as portas parecem fechadas, quando na sua família, com seu marido ou com seus filhos, as coisas parecem que não têm solução, você precisa perseverar em oração. E Ana nos ensina isso a vocês. Ana é a mamãe da perseverança, é a mãe da perseverança. Continuando, a gente encontra uma outra mãe, essa que não tem nem nome lá. Ela é chamada de viúva de Sarepta. Ela é buscada por Elias, o grande profeta de Deus, e o grande profeta de Deus que enfrentou Acabe, Jezabel, e enfrentaria depois os profetas de Baal, que ele é a cara do ministério profético de Israel. Deus disse que ele seria sustentado por uma viúva. E ele encontra então essa viúva, pede água, ela lhe dá água, depois ele pede comida, ela diz: eu não tenho quase nada para comer, só eu e meu filho vamos comer e vamos morrer. Mas Elias diz: faça o que a palavra de Deus lhe diz através da minha boca. O texto diz: foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. A viúva de Sarepta é a mãe da obediência. É a mãe que obedece à palavra de Deus, mesmo quando tudo parece o contrário, quando o caminho parece ser o contrário do que a palavra de Deus diz, quando a melhor escolha, a escolha mais sensata, entre aspas, humanamente falando, parece ser contrário. Ou seja, vou guardar comida para mim, deixa esse homem para lá. Ela obedece à palavra de Deus e ela experimenta da bênção de Deus por causa da obediência. A viúva de Sarepta é a mãe da obediência. E vocês, mamães, precisam ser obedientes com relação aos seus filhos, criar seus filhos no caminho do Senhor, mesmo quando o outro caminho parece ser mais fácil, parece ser mais agradável, até para os seus filhos, mas a obediência à palavra de Deus é que vai trazer a bênção para a sua casa. Então, a viúva de Sarepta é a mãe da obediência, e lembra que as mamães precisam obedecer à palavra de Deus. A outra mãe que nós encontramos, agora já adentrando no campo do Novo Testamento, é Isabel, a mãe de João Batista, né? Ela já era uma mulher idosa, o seu marido era sacerdote, Zacarias, também idoso, e enquanto ele servia no seu turno no templo, um anjo o visita e diz que ela engravidaria e daria luz a um menino. Seria muito importante porque ele prepararia o caminho final, a reta final da chegada do Messias, que é João Batista, né? O filho de Maria. E Maria, João Batista é o filho de Isabel, né? O filho de Maria é Jesus, a gente vai falar dela na sequência. E o texto de Lucas 1, 24 e 25 diz: passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio perante os homens.
Queridos, o contexto de Israel nesse período era terrível. Israel estava subjugado a Roma, e o sacerdócio de Israel tinha se vendido para Roma, então era um sacerdócio corrupto, era um sacerdócio que não se importava com Deus, embora Zacarias fosse um homem fiel a Deus. Ela sofria também por causa da infertilidade, isso era sinal de maldição, né, sobre ela, de humilhação. Ela ficou humilhada, ela sofreu por causa disso. Ela não ouviu o seu marido contando sobre o anjo, porque o seu marido ficou mudo. Ele só poderia escrever, mas não tinha como escrever muito naquela época, né? E quando ela encontra Maria, ela já grávida, e Maria também, ninguém fala nada para ela, mas ela já cumprimenta Maria, sabendo que no ventre de Maria está o Salvador e o Senhor de todos nós. Ou seja, é uma mulher que pela fé experimenta o milagre de Deus. E assim a promessa que começa, que é feita a Sara, né, e se concretiza parcialmente em Sara, que também era estéril, alcança o seu cumprimento pleno através de Maria, e Isabel é a mulher que testemunha esse milagre, não só o milagre no ventre dela, mas no ventre de Maria também. E assim a vocação sacerdotal de Israel, que começa com Arão, se concretiza na vida dessa mulher. Ou seja, essa mulher, numa situação muito difícil por vários motivos, experimenta o milagre de Deus. E assim, mamães, Isabel é a mãe do milagre, é a mãe que vê nascer um filho de um ventre estéril, já idoso, que vê nascer um homem que restaura o sacerdócio de Israel, que é João Batista, que vem preparar o caminho do Messias. Ela é aquela mulher que no meio do deserto encontra a fonte de água. Em meio ao deserto encontra a sombra, encontra o milagre de Deus. Ela lembra a Isabel como a mãe do milagre, que vocês, mamães, também podem experimentar o milagre de Deus em suas vidas, crendo naquele que fez a promessa. A gente chega em Maria, então, né, a mãe de Jesus, aquela através de quem o Deus enviou o seu Filho ao mundo. E Maria é representada como a mãe do serviço pela fé. Maria tem uma fé que a leva a servir. Por isso, quando o anjo se apresenta a ela, ela diz em Lucas 1:38, então disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Enquanto hoje muitas mulheres vão no sentido contrário de Maria, Maria se submeteu a Deus e à vontade de Deus e aos desígnios divinos, e ela participou do processo do Evangelho como nenhuma outra, porque o seu próprio corpo foi o caminho pelo qual o Filho de Deus veio ao mundo. Então, do corpo de Maria, que era um corpo de uma mulher comum, pecadora, como todas as mulheres, veio um Filho santo, sem pecado. E Maria então participou entregando o seu corpo a serviço de Deus, né? E ela fez isso pela fé, como diz a Isabel, quando recebe Maria, ela diz, bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Ou seja, Maria é uma serva de Deus, Maria é a mãe do serviço, e ela representa muito bem a maternidade, que a maternidade é um serviço desde o começo, porque a mulher emprega ou empenha o seu próprio corpo na gestação dos seus filhos e filhas, e mesmo depois quando nasce, a mulher amamenta com o seu corpo seus filhos e filhas, e a vida inteira da mulher é uma vida de serviço, e a Maria então é a mãe do serviço, e através desse serviço pela fé veio o Messias, e através do serviço pela fé das mamães de hoje, o evangelho continua sendo testemunhado, filhos continuam sendo gerados. Isso é maravilhoso. A gente vai já caminhando para o final e a gente encontra outras duas mães. Na verdade, é uma avó e mãe, e uma mãe, Lloyd e Eunice, respectivamente avó e mãe de Timóteo. E elas são, vamos chamar de as mães do testemunho. O apóstolo Paulo fala no começo da segunda carta a Timóteo, que ele estava lembrado das suas lágrimas, das lágrimas de Timóteo. Estou ansioso por ver-te para que eu transborde de alegria pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento. Essa é a fé que Timóteo tem. E de onde vem essa fé sem fingimento? A mesma que primeiramente habitou em tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice. Estou certo de que também habita em ti. Ou seja, Timóteo foi um instrumento muito precioso para o Evangelho de Jesus Cristo lá no começo lá no primeiro século. Foi um obreiro importantíssimo ao lado do grande apóstolo Paulo.
E ele tinha uma fé não fingida, e essa fé habitava no coração da avó dele, Lloyd, provavelmente uma judia que tinha esperanças messiânicas. Se ela se tornou cristã ou não, a gente não sabe, mas ela tinha esperança messiânica, né? Então ela era uma cristã nesse sentido. Em sua mãe, que ela era convertida segundo o texto de Atos, ela era realmente já uma cristã, e a avó e a fé da avó de Lloyd, não fingida, passou para Eunice e passou para Timóteo. Então há uma cadeia de testemunho aqui. A avó, mãe e a mãe testemunharam essa fé não fingida que alcançou o coração de Timóteo e fez de Timóteo um instrumento valiosíssimo para o evangelho. E como se deu isso? O apóstolo Paulo, na mesma carta, fala, no capítulo 3, versículos 14 e 15, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Aprendeste de quem? Da avó e da mãe. E de que foste inteirado. Por quem? Pela avó e pela mãe. Sabendo de quem o aprendeste. E que desde a infância, não é com Paulo quem está falando aqui, não é o próprio Paulo que está falando dele mesmo, está falando da avó e da mãe. Sabes as sagradas letras que podem tornar-te para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Ou seja, Lloyd e Eunice passaram essa fé sem fingimento através das escrituras sagradas, ensinando o jovem Timóteo desde a infância nas escrituras a amar a palavra de Deus, a ler a palavra de Deus, a se submeter à palavra de Deus, a buscar a palavra de Deus. E mamães, nós precisamos de mães de testemunho que ensinem seus filhos nos caminhos do Senhor, que leiam a Bíblia com seus filhos, que orem com seus filhos, que testemunhem do evangelho com seus filhos, que plantem o evangelho no coração dos seus filhos. Mamães de testemunho como Lloyd e Eunice foram. Nós precisamos de mães assim também. Bom, nós vamos então partir para a nossa conclusão, lembrando que Eva é a mãe da esperança e dela veio Sete. Sara é a mãe da fé e dela nasceu Isaac, o filho da promessa. Noemi é a mãe da redenção e através dela veio Obed, o avô de Davi, da linhagem de Davi. Vai vendo a linhagem de homens aí, né? Passamos por Ana, que é a mãe da perseverança, que através da qual nasceu Samuel, o grande juiz e profeta de Israel. Depois chegamos à viúva de Sarepta. Ela não é a mãe biológica de Elias, mas ela cuidou de Elias como se fosse a mãe e fez isso em obediência à palavra de Deus. Depois passamos por Isabel, a mãe do milagre, que em meio a situações bem difíceis continuou crendo, experimentou o milagre de Deus, e o milagre se chamava João Batista, onde veio preparar o caminho do Senhor. Então nós chegamos em Maria, a mãe do serviço, a mãe de Jesus Cristo, aquela mulher que empenhou seu próprio corpo, que amamentou o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis, através do serviço pela fé, porque ela acreditou. E o resultado disso são vários, um deles é Eunice e Lloyd também, né? Mas Eunice aqui é a mãe do testemunho, que através das escrituras sagradas passou o evangelho a Timóteo e fez de Timóteo um desculpa, um instrumento preciosíssimo para o trabalho do evangelho, né? Olha a cadeia de mães, olha a sequência de mães. Essas mães não eram perfeitas. Essas mães têm erros. Eva tem erros, Sara, Noemi, todas elas têm erros. Mas elas, queridos, elas sempre tiveram a sua confiança e fé em Jesus, e por isso foram mães da esperança, da fé, da redenção, da perseverança, da obediência, do milagre, do serviço e do testemunho. Mas isso não parou aqui, porque há uma continuação de mães, e você, mamãe, agora que está me ouvindo, se encaixa nisso. Você também é uma mãe da esperança, você também é uma mãe da fé, uma mãe da redenção, mãe da perseverança, mãe da obediência, mãe do milagre, mãe do serviço e mãe do testemunho. São tantas mulheres na Bíblia, além dessas, poderíamos falar de Batseba, a mãe que errou, mas que experimentou o perdão de Deus e a restauração e se tornou a mãe de Salomão e de tantas outras, queridos. Lídia, uma mãe que levou o evangelho para dentro da sua casa, a salvação para dentro da sua casa. São tantas mães, e você, mãe que está me ouvindo aqui, você se encaixa nessa família de mães que participaram do Evangelho de Jesus. Por isso, eu quero terminar com essa imagem dessa galinha com os pintinhos, lembrando que Jesus, uma vez olhando para Jerusalém, disse, baseado em vários salmos, principalmente no Salmo 91, diz, como eu queria, como uma galinha, tê-los debaixo das minhas asas. Isso não é uma proteção de bater o dedão na parede ou de perder o emprego, essas coisas, mas é uma proteção contra o juízo de Deus.
né? Há histórias de galinhas que morreram porque protegeram seus filhos em tempestades, protegeram seus filhos em chuvas mais fortes que poderiam até matá-los. Elas morreram e os seus filhos ficaram vivos debaixo de suas asas. Jesus fez isso porque o evangelho tem tudo a ver com a maternidade. E a gente pode então fazer 3 afirmações conclusivas aqui. Primeiro, a maternidade então representa o evangelho. Queridos, olha a maternidade. A mãe empenha o seu próprio corpo para o nascimento dos seus filhos. Alimenta os seus filhos no início com o seu próprio corpo, com um leite que o seu corpo produz. Dessa forma, a maternidade representa o evangelho numa entrega profunda de um ser pelo outro. A maternidade não só representa, mas ela testemunha o evangelho, porque esse amor testemunha de um amor maior, que é o amor de Deus por nós, o amor que se entregou, que fez com que o Filho de Deus se entregasse por nós na cruz. E entre todas as esferas humanas e as relações humanas, o amor que mais se aproxima do amor de Deus é o amor da maternidade, onde a mãe se entrega pelos seus próprios filhos, né? Desde o início até o final, o amor da mãe, a relação da mãe com os filhos é algo que não tem é, coisas iguais, né? É, representantes iguais, situações iguais na humanidade. E é o que mais se aproxima do amor de Deus. E por isso, querida mamãe, use a sua maternidade para glorificar o Senhor. No mundo em que a maternidade tem sido cada vez mais desprezada, vista como fraqueza, como um erro, e o que é uma loucura, né? Porque se nós todos estamos aqui é por causa da maternidade, glorifique a Deus através da maternidade, né? Ame ser mãe, ame seus filhos e demonstre o evangelho através disso. Se você não é mãe, se você nunca foi mãe biológica, mas você é mãe espiritual, faça isso também dessa forma, né? Através da maternidade espiritual, glorifique o Senhor e mostre o seu amor pelos seus filhos espirituais e assim represente o evangelho e testemunhe o evangelho. Querida Mãe, Deus te abençoe profundamente no seu dia e que você perceba que você faz parte de uma linhagem de mães que participaram do Evangelho e que você continua fazendo isso, mesmo com seus defeitos, seus problemas e limitações, mas que todos nós temos. Mas o importante é se manter firme, confiando em Jesus. Que Deus te abençoe e muito obrigado pelo teu serviço, pela tua abnegação, esperança, fé, perseverança. Muito obrigado. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus, tá bom? Vamos orar? Pai Santo, abençoa as mamães, obrigado pela vida delas e muito obrigado pelas mães ao longo da história que participaram do progresso do Evangelho. Eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, tchau, tchau, viu? Deus abençoe vocês.